para, neném. Problema é seu. Para, Thaís. Problema é seu. Para, Thaís. Problema é seu que você não gosta. Você vai parar no... Para, Thaís. Para, Thaís. Thaís do céu, você solta essa faca. Você está esperando o meu ex-marido que me arregaçou vazar pra você chegar. Vai pra lá, Lucas. Eu vou embora. É, Vai pra lá, Londrina, Thaís. pelo amor de Deus. Me dá essa faca, Thaís. Você vai Aí presa. ele some, aí depois não tem que... Não! Ou ele me agrediu. Não! Não! Não, Thaís! Para, Thaís! Para, Thaís! Para, Thaís! É difícil de acreditar, mas a Thaís ficou apenas 6 meses presa por ter tirado a vida do Lucas com uma facada no meio do coração e acabou de ser solta. Ela foi presa em flagrante. E pior, na entrevista que ela deu após sair, ela disse que não está arrependida do que fez. Para lembrar esse caso que aconteceu na cidade de Londrina, no Paraná, os dois tiveram um relacionamento desde 2021 e terminaram. A Thaís ficou sabendo que o Lucas estava namorando outra e foi atrás dele. Ele ficou o tempo todo tranquilo, calmo ali. Ela já foi armada de uma faca. Ficou o tempo todo xingando ele, agrediu ele, enforcou ele e depois terminou tudo ali, ela desferindo uma facada bem no meio do peito dele. E a entrevista da advogada é outra coisa inacreditável. Eu vou colocar aqui a entrevista da Thaís, primeira parte, ela falando sobre o não estar arrependida do que fez. Eu não me arrependo de ter pegado a faca, porque se eu não tivesse com a faca na mão, ele teria vindo pra cima de mim e talvez eu nem estaria aqui hoje dando entrevista, talvez teria sido eu, né? Porque eu tava cansada, né, de tudo que havia vindo acontecendo. Por isso que eu falo, eu já vou dar um basta, um fim nisso. Bem, gente, eu não vou postar o vídeo por completo. Se vocês quiserem assistir, eu postei há 6 meses, quando aconteceu esse crime, sem censuras. Os canais de televisão, outros canais postaram borrando a imagem, mas eu mostrei bem nítido, inclusive o momento em que ela dá a facada nele. Tá? Eu não vou postar aqui, porque não tem necessidade. Então, se vocês quiserem assistir, mas o tempo todo ele tranquilo, calmo, ela xingando, ela agredindo ele e ele ali parado, sem esboçar nenhuma reação. Na ocasião, a delegada Lívia deu a entrevista falando tudo o que aconteceu. Bom, as imagens não mentem, né? O caso ele foi levado para a gente como uma possível violência doméstica e legítima defesa, mas a partir dos vídeos fica bem claro, são 10 minutos de vídeo por 7 minutos, ele bastante tranquilo, ela muito agressiva, ofendendo verbalmente, agredindo fisicamente. O maior momento de descontrole dele é a hora que ele quebra o celular. Nesse momento ela já está com a faca na mão, ela pula em cima dele, eles entram em vias de fato e é o momento que acontece a facada. Então, para a gente ficou bastante claro que não seria uma situação de legítima defesa. Exatamente. Ela chegou na delegacia, a advogada dela chegou na delegacia falando que foi legítima defesa. A advogada dela disse que ia alegar também que ela sofria violência psicológica. Como sempre, essa aqui é a cena, inclusive, que a Thaís enforcou ele. Você tá... Para, Thaís. Para, Thaís. Para, Thaís. Você tá tudo... Você tá errada, Thaís. Você tá errada, Thaís. Essa que está falando, Thaís, você está errada, é a irmã dela, que estava filmando tudo. A Thaís já chegou lá com essa intenção, armada de uma faca. Agora, o mais absurdo nessa situação, bem, e ainda o Lewandowski, esse canalha do Lewandowski, fala que a polícia prende mal e a justiça tem que soltar. Ouçam a entrevista dessa advogada da Thaís, o absurdo que ela falou. A cara de pau dessa mulher. A conduta de Thaís de segurar a faca de forma defensiva e empurrar o Lucas, inclusive, que isso fica claro ali no vídeo, não foi isso que levou ao óbito dele, e sim ele ter vindo em direção a ela, a agredido e confrontado com a faca que se encontrava na mão dela. Praticamente a advogada falou que o Lucas se jogou em cima da faca. Foi isso que ela quis dizer. O jornalista vai perguntar para Thaís, mas você golpeou ele com a faca? As imagens são nítidas. Ouçam que ela tem a cara de pau de responder. Não, não foi eu que golpeei. Foi quando ele vem me dar um soco para me agredir, que daí ele se fere na faca. Você percebeu o momento que ele foi esfaqueado ou demorou para cair a ficha? Não, não percebi. É isso mesmo. Ela disse, não foi eu que o golpeei. Foi no momento que ele veio para cima de mim que ele se feriu na faca. Eu separei alguns comentários que estavam na reportagem e começa com esse da Kátia Milei. O Brasil é uma vergonha, a justiça dá nojo.
A grande maioria dos comentários falando dessa porcaria da justiça. E, inclusive, esse Lewandowski, esse canalha que criou essa audiência de custódia, para quê? Em 24 horas após a prisão em flagrante do criminoso, para saber se ele foi bem tratado durante a prisão. E se ele não foi bem tratado, ele deve ser posto em liberdade. Não é o caso aqui da Thaís, tá? A Thaís é pior. Ela foi presa em flagrante e ficou apenas 6 meses presa. Comentário do Lan. Argumento do advogado, no caso advogada. O cara que se atingiu com a faca, tipo, foi culpa dele. Imagina todos usando essa tática para livrar bandidos da cadeia, principalmente os que vão roubar e matam a vítima. Da Aldelane Halim. Não sou a favor de violência, afinal as estatísticas só favorecem os homens. Ele se feriu, antes ele do que ela. Exatamente isso que essa moça escreveu. Ele se feriu, antes ele do que ela, defendendo a Thaís. Do Ike. A justiça é só uma palavra, existem pessoas por trás. É necessário expor e acabar com a reputação do juiz que autorizou a soltura. Um juiz perigoso para a sociedade, colocando os cidadãos em perigo. Da Leane Lira. Ela deveria estar presa. Ela cometeu um crime. Isso é indiscutível. A justiça no Brasil é uma vergonha. Exatamente. A grande maioria das pessoas falando da vergonha que é essa justiça brasileira. Do Natan. Inacreditável soltarem essa maluca. Da Vanessa Oliveira. Que absurdo. A mulher mata o cara e se faz de vítima. Que ridículo. Da Solange Alves. A justiça estimula o crime soltando o assassino. Comentário do Rogério Liberato. Incrível a hipocrisia da justiça. Uma assassina covarde, menos de 6 meses presa? O cara estava com as mãos para trás no vídeo. Só tem uma pessoa descontrolada, totalmente desequilibrada. Comentário da Viviane Mendonça. Gente, o vídeo é bem claro que ele não reagiu em nenhum momento. Do Eric Barbosa. Isso não é defesa. Ela que está ameaçando ele e agredindo. Ele não reagiu. Teve respeito pela lei e foi dado como errado, mesmo morrendo inocente. Da Adri. Me lembro desse caso. Quando a irmã dele questionou ela ter matado o rapaz, ela simplesmente respondeu, friamente: todo mundo morre um dia. A justiça está injusta nesse caso. Exatamente. Da Rita Lima. A mulher matou e foi solta. A outra pichou uma estátua e pegou 14 anos. O menor mata e sai no mesmo dia. Isso é uma vergonha. País sem lei. Nojo. Sim, aqui ela se refere, e outras pessoas também se referem a Débora, que no 8 de janeiro, naquele protesto, essa Débora é uma cabeleireira que apenas escreveu na estátua ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, perdeu Mané. E o Alexandre de Moraes condenou ela a 14 anos de prisão. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Marco Aurélio ainda estava no Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o André do Rap, um dos líderes do PCC, traficante condenado a mais de 15 anos de prisão. E depois mandou devolver todos os bens dele, que ele adquiriu graças ao tráfico de drogas. Logo depois, o Dias Toffoli mandou soltar um outro traficante, não me lembro o nome dele agora, vou colocar aqui na descrição, também do PCC, conhecido como o cantor do rap. Também o Cássio Nunes, ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o Jorge Samúdio, um traficante que é um dos principais líderes do Comando Vermelho. Essa é a justiça brasileira. Continuar com os comentários aqui. Do Jailton Martins. Se fosse homem, estava preso. Absurdo isso. É verdade. Isso é unânime. Muitas pessoas escrevendo isso. Se fosse o contrário, estaria preso. Da Exilda Malaquias. Ainda fala que não se arrepende. O cara morreu sem reagir. Que dó. Ele olha para a câmera. Do MC. A justiça brasileira é uma tristeza. Exatamente. Comentário da Érica Santos. A mulher matou o marido, passou menos de 6 meses presa. Se fosse um homem que tivesse matado, passaria anos e anos preso. As leis deveriam ser iguais. Da Maria Freitas. Enquanto a outra pega 14 anos de prisão por pichar uma estátua. Da Mara Alves. O cara
tão violento, segundo essa Thaís falou, né? Que ficou parado. Tá na cara que a violência vem somente dela, que ela encontre o que ela plantou. Do Eric Barbosa, um juiz que faz um papel desse tinha que ser punido. Com prova e tudo, não condenar isso é crime, é 12 a 30 anos. Acho que as pessoas hoje estão esquecendo de colocar ponto, vírgula nas frases, né? 12 a 30 anos pelo menos, ela tinha que pegar. É uma pena. Matou a sangue frio, ainda é isso mesmo, pelo menos 22 anos de cadeia. O povo esqueceu de usar ponto e vírgula na frase. Fica até meio difícil de ler. Comentário da Sônia Janoni. Ela que provocava ele. Tem culpa sim, a assassina. Da Jandira Pereira. Essa mulher não merece ser solta. Ela é muito violenta, ciumenta. A irmã dela pediu muitas vezes para que ela parasse, que ela estava errada. Se ela sabia que ela era traída, por que continuava com ele? Da Maria. Como se pode soltar uma mulher fria dessa? Misericórdia. Comentário da Marília Justina. Não deveria ser solta. Matou uma pessoa, seu ex. É uma louca, não pode viver solta. Pode se estressar com alguém e fazer mal. É uma ciumenta que não aceitava ser deixada. Minha opinião, ficou muito pouco tempo presa por matar uma pessoa. A mulher do batom fez praticamente nada e condenaram a 17 anos, na verdade 14, tá? E tá presa na casa dela. Não matou ninguém. Do Edu. Se fosse ao contrário, estava preso. Com certeza. Do Jefferson da Solar. Uma mulher presa por causa de um batom e uma estátua, 14 anos de cadeia. Uma assassina, solta. Ele escreveu dias, mas na verdade ela foi solta 6 meses após a prisão. Em flagrante. Cometer o crime e ainda se diz não está arrependida. Roberto de Almeida. Crime é pichar estátua com batom. Isso sim é crime. Horrendo de alta periculosidade. Do Wagner New Perfil. Se fosse um batom no lugar da faca, ela estaria presa ainda. Justiça com 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Da Michele Shimizu. Que a justiça seja feita, porque se fosse o contrário, o que aconteceria? Boa pergunta. Todos sabemos. Da Deise Pereira. Esse país é uma vergonha. A mulher matou o cara sangue frio, não esboçou nenhum sentimento, apenas frieza, e sai pela porta da frente da cadeia? Isso é um absurdo. Exatamente. É mais um absurdo dessa justiça brasileira.